Boa noite, pessoal. Me chamo Lorena Neri e, juntamente com os componentes do grupo Kelly Cristina, Larissa Vitória, Micaele Guimarães e Riquelme Veiga, iremos apresentar o trabalho falando sobre a teoria da prática interpessoal de Joyce Trowelby. Quem foi Joyce Trowelby? Joyce Trowelby, ela nasceu no ano de 1926 em Nova Orleans, em Louisiana, nos Estados Unidos. Joyce foi uma enfermeira teórica que desenvolveu os aspectos interpessoais da enfermagem, como foco principalmente na enfermagem psiquiatra. Ela também acreditava que os pacientes eram vistos como objetos de cuidado e não como seres humanos, e que esse era um ponto principal que deveria ser alterado para oferecer ajuda oportuna. Qual a sua trajetória? Joyce, ela formou em bacharel em enfermagem em 1946 na Faculdade Estadual da Louisiana, e apenas 3 anos depois ela recebeu um mestrado em ciências de enfermagem pela Universidade de Yale. E em 1956 ela fez bacharelado em educação, concluindo seu mestrado em 1959, e sua carreira sempre foi focada no campo psiquiátrico, no qual ela estava muito interessada. E ela trabalhou como professora de enfermagem, psiquiatra e escritora. E em 1963, ela publicou artigos em revistas de enfermagem e ela publicou seu primeiro livro em 1966. O título Intervenção em Enfermagem Psiquiátrica. E em 1967, ela iniciou um doutorado na Flórida, mas não o completou, pois ela faleceu no mesmo ano. Boa noite. A enfermagem, pela da Joyce, é um processo interpessoal através do qual o profissional de enfermagem auxiliar o indivíduo, a família, a comunidade na prevenção de lidar com as experiências do sofrimento e da doença. Irei falar mais um pouquinho detalhado mais à frente. Conceituando um pouquinho sobre essa teoria, ela vai interferir e cooperar entre a relação do enfermeiro e do paciente, modo da pessoa a pessoa. O enfermeiro vai prestar os cuidados necessários, enquanto o paciente vai cooperar pela sua recuperação mais rápida, na finalidade da enfermagem, ajudar o indivíduo, família, comunidade, prevenir ou enfrentar uma experiência ou uma doença ou um sofrimento. Ou seja, a sua teoria ela vai basear em suas experiências, acumulando no campo da enfermagem suas leituras mais eficientes de um estudo, e a relação do enfermeiro e do paciente ela é prestada por intervenções, que são em relação pessoa a pessoa, e se em relação à comunicação verbal ou não verbal, cada um deles pode ser um passo em direção da relação do enfermeiro, intencionando e se esforçando para conhecer o paciente e conseguir conhecer as suas necessidades. A Joyce ela foi influenciada por suas experiências no ensino básico da enfermagem, na prática essencial na instituição católica. E também ela foi influenciada pela ida de Jean Orlando, um dos seus orientadores durante seus estudos, em que os seus modelos eram encontrados semelhantes. E por fim, ela foi influenciada por Viktor Frankl, um sobrevivente, com a sua teoria. As 4 fases da teoria. A primeira fase é a fase de pré-interação, a fase que começa a vinculação. A segunda fase é inicial, a primeira que é encontro do enfermeiro e do paciente. A terceira fase é a identificação, de interação entre o enfermeiro e o paciente. E a quarta é a fase de término, que é quando o paciente está integrado no ambiente. Eu vou estar abordando agora o marco teórico da teoria de Joyce Trowelby. A relação entre o paciente e o enfermeiro ela é essencial no propósito da enfermagem, e o enfermeiro ele deve ser capaz de fornecer essa ajuda, essa assistência. Para Joyce Trowelby,
O processo ali da relação interpessoal, ela envolve dois seres humanos, no qual um necessita de ajuda e o outro fornece a ajuda. E diante dessas premissas, foi aí que Joyce Travelby teve ideia para desenvolver a sua teoria, que é a prática interpessoal. Diante disso, agora eu vou abordar os conceitos importantes para a compreensão da sua teoria. E aí nós temos a enfermagem, que ela é, digamos assim, importante no aspecto ali da assistência para o que necessita, para o paciente necessitado. Nós temos também a saúde, no qual ela engloba ali não só apenas um aspecto, mas como estar bem físico, mental e social. Nós temos o paciente, que é aquele que está necessitando de cuidado. Nós temos ali a relação enfermeiro-paciente. O enfermeiro ele deve estar atento a respeito dessa relação, estar atento, né? Quais são os aspectos que nós vamos estar ali relacionado com o paciente para vir a desenvolver a sua queixa, qual a sua doença. E diante disso nós já pula para a comunicação. A comunicação ela está bem interligada com essa relação enfermeiro-paciente. E nós temos ali por último, né, lá no meio lá, o sofrimento, que é sempre importante nós estarmos atentos ao sofrimento do paciente. Assim como a saúde, ela não é só pessoal, mas ela pode ser social também. Nós temos aí a questão da ansiedade, entre outros aspectos. E como eu havia abordado os conceitos da compreensão dessa teoria de Joyce Travelby, agora eu vou abordar a questão dos pressupostos básicos. Eu listei alguns dos mais importantes. Entre eles, nós temos aqui a finalidade do cuidado dá-se pelo estabelecimento do relacionamento pessoa a pessoa. Então, nós temos que ter aquele olhar que a quem está necessitando de ajuda é um ser humano igual a nós, e que ele tem família, ele é um pai de família, uma mãe de família. Nós temos que ter essa visão ali, um relacionamento de pessoa para pessoa, ter um relacionamento ali com o paciente para que ele venha a te dar mais informações a respeito da doença que ele tá vindo apresentar. Nós temos ali todos os seres humanos vivenciarão o processo de adoecer e morrer. Ou seja, todos nós vamos passar por essa questão de adoecimento, todos nós vamos morrer. Nós temos ali a qualidade do cuidado, ela é influenciada pela percepção da enfermagem e do próprio paciente, ou seja, o paciente ali com sua assistência, ele influencia na qualidade do paciente, e o paciente em si também ele já influencia no seu próprio cuidado. Nós temos teorias que abrangem esse autocuidado do paciente, né? Nós temos aí a doença e o sofrimento são experiências espirituais, físicas e emocionais. Nós temos aquele aspecto ali do bem-estar físico, mental e social. E, diante disso, esses pressupostos eles representam questões centrais que permeiam a relação entre essa relação interpessoal do enfermeiro e o paciente. Esses pressupostos eles dão características sobre essa teoria de Joyce Travelby e também entre essa relação do enfermeiro e do paciente. Olá, me chamo Micaele e agora nós vamos ver a relação que tem a teoria interpessoal com a enfermagem. Como a gente já viu, a teoria interpessoal, ela descreve a enfermagem como um processo interpessoal, em que o cuidado do paciente deixa de ter um aspecto totalmente profissional, e aí vai começar a relação enfermeiro e paciente, que é o objetivo da teoria interpessoal. E a relação interpessoal ela vai se dividir em 4 fases. A primeira é a fase das identidades vinculadas, que é o primeiro contato. Nessa fase, os indivíduos eles vão mostrar um para o outro o que eles significam. Eles vão expressar as suas identidades, mostrar seus valores e o que significam um para o outro. E vão estabelecer também as relações interpessoais e vão demonstrar interesse em conversar e ouvir o sentimento um do outro. E para isso é necessário também a gente aprender a ouvir, a entender e valorizar o outro. Na segunda fase é a fase da empatia. É o início do primeiro encontro, entre o enfermeiro e o paciente. Na primeira fase tivemos o do primeiro contato, agora vai iniciar a relação interpessoal. Nessa fase vai ocorrer que o profissional
e o indivíduo, eles vão querer estabelecer o desejo de uma ajuda mútua. E aí, o enfermeiro ele deve mostrar interesse em querer ajudar esse paciente e de estar ao lado desse paciente. A terceira fase é a fase da simpatia, que é a interação entre o enfermeiro e o paciente. Nessa fase, acontece que o estabelecimento da confiança no enfermeiro para ajudar o paciente a alcançar os seus objetivos, progredindo então dentro do tratamento, né? E a enfermeira, ela se presta a ajudar esse paciente a enfrentar os seus problemas, seja ele da doença ou não. E a quarta e última fase é a fase do rapport, em que o paciente ele se sente integrado na relação interpessoal. E rapport é uma técnica, na verdade ela é uma palavra que vem do ramo da psicologia, que significa uma técnica criada para criar uma ligação entre uma pessoa e outra, uma ligação de sintonia e de empatia. E nessa fase é quando o enfermeiro e o paciente eles vão avaliar a relação que eles tiveram e vão avaliar também os resultados obtidos. Boa noite a todos, eu me chamo Riquelme, sou aluno do 4º semestre de enfermagem da instituição Facite. Bom, hoje eu vou falar um apanhado geral do que foi dito pelas colegas anteriormente sobre a teoria e a teórica Joyce Trabel. Bom, então vamos lá. A realização desse trabalho tornou possível uma observação da enfermagem de uma forma diferenciada em sua prática. E a teoria de Joyce contribuiu para que o profissional de saúde tenha uma inter-relação com o paciente, com o mundo do paciente. Então, assim, devemos reconhecer que a teoria da relação interpessoal é uma teoria abrangente que une o profissional de saúde e o paciente. Não só o paciente, mas também toda a família ou acompanhantes que esteja junto no tratamento e na cura desse paciente. Então, assim, a teoria de Joyce trouxe uma nova visão do que é enfermagem para todos nós. Joyce priorizava a inter-relação pessoal na sua essência em enfermagem, de modo que ela constatou que a relação interpessoal depende de uma boa comunicação, uma comunicação eficiente. Como todos nós sabemos, a comunicação é importante não só em enfermagem, mas em qualquer outra profissão e também na vida. Uma boa comunicação é a base de uma boa convivência. E essa comunicação faz com que o paciente ganhe cada vez mais a confiança desse profissional e ele se expresse de forma sincera cada pensamento e cada sentimento. Para o profissional é importante ter uma boa relação não só com o paciente, mas também com todos os seus familiares. Por quê? Por que ter uma boa relação com os familiares? Porque tendo profissionais engajados e uma família também engajado na cura do seu familiar, visa uma promoção e toda uma participação de todos na manutenção e na recuperação da saúde do paciente hospitalizado. Como eu disse aqui, para Joyce a comunicação é fundamental nos cuidados. Então uma frase que definia ela muito bem é a frase: a comunicação é fundamental na arte do cuidar. Boa noite a todos e obrigado.